gente, tudo bem? Vamos ter mais uma edição agora da nossa Web TV A Bend no Ar, a informação no clique. O caso de hoje, cases de sucesso. Nosso quadro de hoje, já fazendo um trocadilho aí, eu vou entrevistar o nosso querido Antônio Ribeiro. Ele é diretor da Risc Consultoria, uma empresa aí de segurança, de processos. Você vai entender melhor já já, porque antes, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora, dê o seu like, faça seus comentários e compartilhe aí os nossos programas, tá bom? Agora sim, vamos conversar com o Antônio. Antônio, tudo bem? Tudo bom. Muito obrigada, primeiramente, por ter vindo bater esse papo com a gente aqui na nossa Web TV. Como eu disse no começo, você é diretor da Risc Consultoria. A gente vai falar um pouquinho aí sobre essa área de segurança, áreas classificadas. Para quem não sabe, a gente vai explicar o que são áreas classificadas. Mas antes eu queria que você se apresentasse um pouquinho melhor, você falasse da sua formação. Então, eu tenho a minha formação inicial de engenheiro mecânico, depois em engenharia de segurança do trabalho, navegando na direção de pós-graduações em administração e segurança na parte de segurança de processos, com mestrado na área de análise de riscos no programa de engenharia nuclear da UFRJ e doutorado na área de análise de riscos, de análise de segurança, né? Na área do programa de engenharia nuclear da UFRJ, ou seja, eu tenho até o nível de doutorado na minha qualificação acadêmica. Na minha qualificação industrial, eu tenho 30 anos de trabalho, trabalhei 30 anos, sendo 10 primeiros anos em integridade de equipamentos de ativos e 20 anos na área de segurança de processo na empresa Bayer, onde eu me aposentei e, após a aposentadoria, abri a consultoria, que hoje cuida especificamente também de toda essa parte de segurança, que eu acho que é o que a gente vai conversar sobre hoje, não é isso? Bom, estou conversando aqui com uma pessoa que entende tudo de segurança, afinal de contas ele é doutor na área de segurança, né? E segurança, Antônio, é a palavra-chave para que a gente tenha mais produtividade nas empresas e o principal, né? Para que a gente preserve a vida das pessoas, né? Porque principalmente empresas assim de áreas classificadas, de atmosferas explosivas, que eu gostaria que você explicasse um pouquinho para quem está vendo a gente pela primeira vez, para quem está entrando na área, o que são empresas com atmosferas explosivas? Então, você tem produtos que, ao ter uma mistura com o ar, ele forma uma atmosfera explosiva, ou seja, eu posso explodir ignitável por uma fonte de ignição. Isso pode acontecer com gases, vapores e poeiras, de modo que você, nesses processos de fabricação, quer seja transporte, estocagem, manuseio, reações e depois o produto final, olhando todo o ciclo de vida, aonde poderia ter esse risco? Então, essa é a visão. Áreas classificadas é um termo usado muito, mas ela tem áreas com proteção contra explosão, possibilidade de explosão, no interior dos equipamentos e no exterior dos equipamentos. A área classificada é um termo muito usado para o exterior dos equipamentos, mas ela também entra no mérito do interior dos equipamentos. Então, a diferença é que no interior do equipamento eu posso ter sempre uma atmosfera explosiva, dado que é constante a presença, às vezes, do produto que pode causar. Vamos trabalhar um triângulo do fogo, onde eu tenho um oxidante, o comburente e uma fonte de ignição. Se esses três se juntam, cria a explosividade. Então, essa é a visão que sempre tem que se ter. Aumentando aí esse triângulo do fogo para um pentágono, onde nas poeiras eu tenho agravantes do tipo confinamento ou dispersão da poeira. Então, eu tenho dois modelos de pensamento para definir o que é uma área classificada, onde eu tenho a aplicação do triângulo do fogo e onde eu tenho o pentágono do fogo. O triângulo, gases e vapores, o pentágono usado mais para poeiras combustíveis. E me diz uma coisa, você falando assim, a gente fica até com frio na espinha, né? Porque dá um medo, né, de entrar numa empresa dessa. Aliás, inclusive a Bend tem certificação profissional para certificar profissionais, né, qualificar profissionais para trabalhar nessa área. Depois a gente fala sobre isso. Porque eu queria antes perguntar se você tem algum caso que ficou marcado na sua memória aí, nesses 30 anos de experiência, algo que tenha
ficado registrado aí para sempre em você? Dessa linha de raciocínio, você cria a atmosfera explosiva, é possível tê-la, e você tem que evitar ela. E às vezes você não controla isso. Eu, infelizmente, já participei de mais de uma investigação de acidente, resultando em fatalidade devido a uma explosão, né? Ou seja, uma das fontes de ignição, por exemplo, é a eletricidade estática, que é uma coisa que você aprende lá no seu segundo grau, quando vai fazer o Enem. Lei de Coulomb, Faraday, Joule, efeitos da eletricidade estática, carregamento eletrostático, que é perfeitamente factível no ser humano. Quando eu ando, eu me carrego eletrostaticamente. Você já deve ter acontecido de subir no ônibus ou no aeroporto, soltar aquele choquezinho na sua mão. Eu não sei se você já experimentou essa sensação. Isso é a velocidade estática que está descarregando o seu corpo. Você, às vezes, não vê, até escuta até o barulho. Caramba, essa centelha. Então, aquilo tem uma energia que vai ignitar uma atmosfera explosiva se ela estiver presente. Então, houve um caso, um trabalhador, que ele foi o ignitor da própria atmosfera explosiva que ele estava manuseando. Ele se carregou eletrostaticamente. Ao soltar essa faísca, a energia foi suficiente para. É como se você estivesse acendendo o gás do seu fogão com aquele centelhamento. Então, esse nível de coisa você tem como prever, evitar, equacionar, resolver. Se você não faz, dá o problema. O que que você me diz da certificação profissional nessa área? Porque, na realidade, o que que é a certificação profissional? Para quem não sabe, muita gente já conhece, mas para quem não sabe, é uma forma de uma entidade de terceira parte atestar que aquele profissional está habilitado, né, com competência técnica para trabalhar em determinada atividade, no caso, para trabalhar com atmosferas explosivas, em áreas de atmosfera explosiva. Você acha que isso é fator fundamental para evitar acidente? Eu acho que isso é importantíssimo. Eu não sei se fundamental o termo, mas é importantíssimo. Do tipo, quanto mais esse tipo de fenômeno que eu contei para você tiver numa pessoa capacitada, dado que ela vai definir a melhor solução técnica para o problema, é totalmente pertinente que ela tenha qualificação para isso. Porque os neófitos, as pessoas que não têm esse domínio, às vezes pecam num erro situacional ou contextual e acabam não gerando aquilo que a sociedade gostaria de ter, que é o valor agregado na atividade do profissional. Então, eu vejo a certificação como uma maneira de resolver esse gap e botar todos na mesma página, onde a homogeneidade do profissional que está sendo contratado é garantida pelo contratante do mercado. Então, é um modelo, sim, esse modelo não deve ser engessado, mas é um modelo altamente necessário e é uma solução, sim, para diminuir a heterogeneidade de tratamento do assunto, entendeu? E a gente sabe, Antônio, que essas áreas classificadas, como o termo já diz, né, está no plural, são áreas classificadas. Então existe aí uma escala, né, 001, 002. Você pode falar um pouquinho para mim sobre essas categorias aí entre elas? Sim, você tem aí normalmente três, a gente define já falando agora, dando aquele mergulho na profundidade do assunto, a gente, os profissionais têm que ver. Eu tenho uma atmosfera explosiva contínua presente, eventualmente presente ou raramente presente. Então, esses três níveis têm que ser endereçados. Quando eu tenho uma atmosfera explosiva continuamente presente, os equipamentos, ao lidar com aquela atmosfera, têm que ter uma robustez de não ser ignitantes naquela área, de um tipo. Quando eu tenho uma zona eventual, é outro tipo, e uma zona rara é outra. Por exemplo, uma zona zero é onde tem interior de um equipamento, tem 100% do tempo a mistura explosiva do gás e o ar atmosférico, que é aqueles dois do Triângulo do Fogo. Né? E o terceiro, então, que é a fonte de ignição, tem que ser muito, 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 muito controlada, porque você já tem os dois presentes. Juntou os três, explode. Então, você tem que ter um grau de robustez nas equipamentos para a zona zero muito grande. O de zona 1 é eventual. Como é que é eventual? Eu tenho um suspiro de um tanque de estocagem que sai para a atmosfera quando ele enche, mas quando ele esvazia, entra ar para dentro. Então, eu saio para fora do tanque, eventualmente, uma atmosfera explosiva. Naquela região próxima ao bocal do tanque, eu vou trabalhar com um tipo de equipamentos com um pouco menor de robustez do que aquele que está dentro do tanque. E do lado do tanque, acompanhando esse raciocínio, no dique de contenção, só haveria inflamáveis ou mais explosiva se houvesse um transbordamento do tanque. Isso é caso de falha. Se é caso de falha,
a robustez dos equipamentos ao redor do DIC é menor, porque só vai acontecer ativação em caso de falha. Então, são 3 níveis de equipamentos que o mercado vende, de acordo com o que você define qual é a área que você quer que esse equipamento atue, entendeu? Ok? E me diz uma coisa, você hoje, quais são as atividades que a sua empresa desenvolve? Bom, a gente tem condição de fazer essa classificação de áreas com explosões, essa identificação das zonas, endereçamento das soluções, e não só identificar, mas também medidas para que reduza essa zona. Uma das coisas, por exemplo, que eu posso fazer, então, essa é uma atividade, a outra é a de análise de risco do tipo HAZOP, Hazard and Operability. Eu pego um processo que ele tem um comportamento. Mas se eu esquecer de abrir a válvula, o que acontece? Então, então eu vou fazendo as técnicas de análise de risco de desvios operacionais, que é o HAZOP. Então, assim são as análises de riscos. Então, a gente vai cobrindo. A gente tem a forma prescritiva, que é o prescript base, né? E a performance base, ou seja, onde eu não tenho uma legislação tão clara, mas o risco me aponta a necessidade de solução. Então, eu vou pegar o risco, qual é a consequência? Pode matar uma pessoa? Qual a frequência que isso pode ocorrer? Então, ranqueio o risco e quais são as salvaguardas que eu tenho que ter para que isso não aconteça. Muitas vezes isso não está prescritivo na norma, aliás, grande maioria das vezes. Então, a análise do risco é essa. E aí são outros tipos de análise de risco, onde eu posso fazer modelos computacionais também para ver a expansão desse risco a nível de fora das instalações da empresa, que a gente pode fazer, tipo, inclusive para permitir o licenciamento ambiental ou não da instalação dado num perímetro urbano ou não. Então, quer dizer, são várias, a magnitude disso é muito grande. E essas são as análises. Então, por exemplo, análise do tipo, eu vou estocar produto num depósito, eu posso botar um produto junto com outro, se eles se juntarem, posso dar reação química. Então, essas são várias análises de risco. Eu vou num laboratório, qual o volume máximo que eu posso ter de um produto carcinogênico no laboratório e onde devo manusear ele? Então, quer dizer, essa abrangência do risco. Outra coisa também é segurança de máquinas. Abro a porta de uma máquina e a máquina continua girando? Não pode? Então, essas são várias áreas de atuação de riscos que nós temos que a gente vai pegando e criando no cliente um resultado para que ele, por exemplo, eu não tenho, se um cliente, qual o objetivo de determinado cliente? Botar o produto no caminhão, uma aspirina da vida, eu tenho que entregar a aspirina. Muitas vezes, então, eu preciso ir lá no cliente, ajudar ele aonde ele, não é o core business dele, que é a segurança, mas o que colabora para o sucesso ou insucesso dele, do ponto de vista até existencial da empresa, preservando, como você falou nessa conversa, vidas e protegendo o meio ambiente, né? Porque até mesmo esse nível, eu combati um incêndio, inclusive eu estou trabalhando num projeto com o CB10 da BNT, da área de químicos, eu combati um incêndio. A água resultante do combate ao incêndio foi para onde? Para o corpo receptor? Isso é crime ambiental. Então, quer dizer, eu tenho que descontaminar o corpo receptor. Isso está no radar? Ainda não está no radar da legislação brasileira. Tá? Mas isso as legislações internacionais são fortemente prescritivas, definindo eu tenho que ter capacidade de conter essa água e não deixar ela ir para o corpo receptor. E isso é um problema que vai ser resolvido agora. Esperamos, a norma da BNT está em consulta pública, vai sair agora, eu participo fortemente desse assunto, e a gente deve publicar no ano que vem uma norma que entre no mérito desse tipo de coisa também, por exemplo, entendeu? Então, essa é a abrangência dessa atividade da empresa, né? Que vai nessa. E outra coisa também, para não menos importante, que ainda é embrionária, fatores humanos relativos à segurança do processo. O fator humano do trabalhador são 3 coisas. Você, quando o cara erra, ele erra porque ele saiu de casa com a vontade de fazer coisa errada? Não. Ele errou porque o ambiente permitiu e, infelizmente, causou o erro que ele não queria fazer. Então, os aspectos organizacionais, a política da empresa com relação à punição ou não, como ela lida com as falhas do operador, do trabalhador, como é o ambiente de trabalho, como é a organização, como eu falei, e ele como treinamento. Como é que a capacitação dele, igual voltando àquela sua ideia da certificação, né? Como é que fica a capacitação dele para ele não errar? Então, toda essa trilogia vai para fatores humanos, que ainda é um assunto, e eu diria a você que hoje 65% a 70% das causas de acidentes são fatores humanos, não são tecnológicos. Entendeu? Nós atingimos um nível de qualidade da tecnologia altíssimo, só que a gente ainda não tem o operador entendeu? Com a confiabilidade
que deveria ter, entendeu? E aí você tem modelos aí, não querendo ser tão extenso, vai para a aviação, realmente é o melhor modelo que tem. O piloto da aviação é o cara mais trabalhado em fatores humanos que existe. Mas você tem grana para que o seu operador seja igual um piloto de avião? Não. Então você tem que ter modelos adaptáveis ao seu operador. E não pegar o modelo da aviação e dizer, vamos fazer igual a aviação, né? A área nuclear, mesma coisa. O operador da área nuclear de Angra 2, no mínimo, todos são engenheiros, já começa por aí. O operador é engenheiro, né? E vários têm mestrado e 30% deles têm doutorado na área de engenharia nuclear. Então, quer dizer, esse tipo de mão de obra precisa ser tão forte assim? Não, nós já temos o privilégio de tê-los. Então, mas você precisa, pelo menos, desenvolver um modelo de capacitação que permita também os fatores humanos sejam contornados. Então, usar o modelo da área nuclear também é o ideal? Não, porque não dá para fazer isso também na prática na indústria normal de processo. Então, o que a gente pode fazer? Onde está o nosso alcance? Esse trabalho que a Bend faz brilhantemente de qualificar a mão de obra é um papel importantíssimo nessa dimensão que eu acabei de falar, entendeu? Perfeito, olha, eu acho que foi dito boa parte do que precisava ser dito sobre a atmosfera explosiva, mas tem muito assunto ainda para falar, isso é muito extenso. O nosso querido Antônio aqui foi brilhante na entrevista dele, tenho certeza que as informações passadas aqui vão contribuir muito se você trabalha com atmosferas explosivas. E eu quero agradecer a sua participação, que infelizmente, Antônio, a gente chegou ao fim dessa edição, mas a gente marca aí um segundo bate-papo numa próxima ocasião. Muito obrigada mais uma vez, viu, pela sua participação. Ok, e espero ter contribuído para esse modelo prevencionista, vamos chamar assim, que a Bend procura, e eu acho que é uma das referências de mercado para essa diminuição, como você mesmo disse, ou, melhor dizendo, a proteção ambiental e a preservação das vidas, e isso tem tudo a ver com o projeto que é capitaneado pela Bend, na minha opinião. Tá aí, tá vendo? Opinião do especialista, palavra do especialista. E você, quer trabalhar em áreas de atmosferas explosivas? Já trabalha? Não está certificado ainda? Vem para a Bend. Vem conhecer o nosso processo de certificação em áreas classificadas. Muito obrigada pela sua participação. Deixa aí seu comentário, seu like, compartilhe o nosso programa e até a próxima edição. Fique com Deus. Tchau, tchau.